Agora são 7h26. Vamos falar sobre os hackers, né? Supostos hackers. A gente vai conversar com o Sérgio Amadeu, que é professor associado da Universidade Federal do ABC e pesquisador de redes sociais. Olá, Sérgio, bom dia. Oi, bom dia, Marilu. Bom, parece que viralizou, né, um vídeo que você fez e realmente está muito didático. E a gente gostaria, Sérgio, que você, antes da gente falar de tudo que está rolando em torno, né, dessa questão dos suspeitos hackers, né, que hackearam, enfim, teriam hackeado até o presidente da República, ministros do STF, outros ministros, presidente da Câmara, do Senado. Bom, a gente gostaria que você falasse sobre essa operação spoofing, né? O que significa, para os ouvintes terem uma aula, né? Que quando eu vi o seu vídeo, eu tive uma aula, foi maravilhosa essa aula, e eu queria que você explicasse, né? Como é que você está vendo também todo esse problema, né? Que está sendo lançado agora no cenário brasileiro. É, bom, primeira coisa, Marilu, é que qualquer investigação feita sob a orientação ou comando do ministro Sérgio Moro não pode ser considerada válida em nenhuma estrutura de direito. A primeira coisa que eu queria dizer, pelo simples fato dele ser um dos principais suspeitos. Na verdade, ele foi acusado ele foi pego, na verdade, nas gravações, desvirtuando as funções essenciais de justiça enquanto juiz. Aí ele usa a Polícia Federal para poder investigar não esse fato, o que seria estranho, um suspeito comandar a investigação sobre os seus próprios atos. Mas aí ele quer fazer isso exatamente sobre aquele que o denunciou. Ele quer investigar, primeiro ameaçou de investigar o Intercept, ninguém sabe se ele está investigando mesmo o Glenn Greenwald. Enfim, uma situação completamente estapafúrdia, onde o acusado comanda a investigação sobre ele próprio. Então, eu queria dizer que essas investigações são completamente irregulares. Elas, do ponto de vista da democracia, do Estado de Direito, não têm seriedade. É um absurdo que ninguém do STF fale isso. Bom, dois, a operação que a Polícia Federal está fazendo, que se chama spoofing. Spoof é uma técnica, de fato, de criar, por exemplo, um e-mail falso, um site falso, ou um registro de domínio falso, para tentar enganar as pessoas, iludir as pessoas, captar informações dela e depois, por exemplo, roubar uma quantia no banco, fazer umas ações criminosas efetivamente. Então, a técnica de spoof existe sim. Ela pode ter sido aplicada por pessoas que nem são hackers, são simples criminosos, estelionatários? Pode. Os hackers russos, que inclusive a própria Polícia Federal disse que estava perseguindo, insinuou que tinha até o Snowden no meio, esses hackers se transformaram em hackers de Araraquara, mas que são hackers com toda a cara de laranjas. Por quê? Porque aparentemente sim, eles praticam uma série de delitos, de estelionatos usando o desconhecimento das pessoas, como aqueles telefonemas que muitas pessoas recebem, muitos até de dentro do presídio, dizendo que o seu parente foi sequestrado. Aquilo não é uma ação de hacker, aquilo é uma ação de criminosos ou de estelionatários. O fato é que os hackers laranjas de Araraquara, eles
curiosamente, foram pegos pela Polícia Federal num processo sigiloso. Então, nós temos a narrativa da Polícia Federal, do Sérgio Moro, mas não temos condição de olhar o inquérito, nós não sabemos como foi feito esse inquérito, e o curioso é que nenhuma pessoa da Lava Jato diz ter entregue os celulares para a perícia forense. Mas a Polícia Federal consegue localizar hackers usando outras técnicas, né? Então eles teoricamente conseguiram descobrir tudo sem ter olhado o celular do Dallagnol, da equipe da Lava Jato, porque eles não entregam os celulares, porque os celulares são a prova cabal de que tudo que foi falado é verdadeiro. Então, uma outra questão que precisa ser dito é que o jornalista Greenwald e o The Intercept, ao receber informações, seja vindo de hackers, que muito provavelmente não foi, ou de vazamento de dentro da Lava Jato, né? Ou de outra fonte, né? Agências próprias de inteligência que estariam investigando, que eles vivem captando mensagens de todo mundo. Enfim, não importa a fonte. Se o jornalista recebeu uma informação que é extremamente relevante para a sociedade e ele checa essa informação e percebe que essa informação é verdadeira, ele tem o dever ético de informar a sociedade. Foi o que o The Intercept fez. Agora, né? Ele informou a sociedade. Só para a gente deixar claro que toda essa operação estranha do hacker de Araraquara, ela tem o objetivo de desqualificar aquilo que deveria estar sendo investigado, que é a corrupção das funções essenciais da justiça praticadas pela Lava Jato. Isso que precisa ficar claro. Agora, olha só, é muito estranho que o juiz Sérgio Moro, lá na Câmara, ele tenha dito que ele já não tinha mais o Telegram, que ele tinha deletado a conta, destruído a conta, e que mensagens de 2017 foram recuperadas por um hacking que aconteceu alguns dias atrás da denúncia do The Intercept. O Moro parecia já ter essa informação e que, curiosamente, coincide com o hacker de Araraquara, que é filiado ao DEM, que volta para o Twitter, mas ele volta como um militante de esquerda, fazendo postagens agressivas, dizendo que o governo Bolsonaro é muito ruim. E esse hacker, que é filiado ao DEM, que é o principal articulador ali, me parece, por informações que eu tenho da imprensa, ele também é amigo, ele usou a conta de um outro hacker, um hacker uberizado, é o hacker que dirige o Uber. Esse hacker do Uber, ele, com as postagens que ele tem nas redes sociais, você vê que ele é nitidamente apoiador do Bolsonaro. Quer dizer, o outro é um DJ, então é uma situação de hackers que usam Windows, que não se protegem, que não tem criptografia, que nunca apareceram em listas de hackers. É muito estranho. Tudo indica que essa operação é uma operação muito, muito confusa. Ela tem partes que são verdades, né? A técnica do spoof, a falha das operadoras até existe, né? Agora, que isso esteja vinculado efetivamente às denúncias do Intercept foi feito pelo Moro, que não tem, por ser ministro, ele é ministro, ele é todo poderoso, ele manda a PF fazer e desfazer, só que tem um problema. Essa investigação está sob sigilo de justiça. Como é que o Moro tem acesso a isso? Né? Hoje tem até alguém do STF falando isso. E o mais estranho, o Moro já rapidamente diz: olha, a PF vai destruir as provas. Quer dizer, toda a confusão, a inconsistência está montada. Como é que a perícia digital ela destrói provas que são fundamentais para a condenação? Quer dizer, veja bem, tudo isso me parece
que é uma nova categoria criada, que aí são os hackers laranjas, né? Os hackers russos viraram hackers De Araraquara. araraquarenses. Então, toda essa questão jurídica a gente vai aprofundar também, viu, Sérgio, com o Eugênio Aragão, o jurista que vai aprofundar também isso que você acabou de falar em relação ao STF, essa questão de destruição de provas. Mas o Glauco também tem uma questão para você. Vamos lá, Glauco. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Você falou de laranja e a gente tem também nesse caso aí a questão do Danilo Cristiano Marques, né, que é motorista de aplicativo, que seria um dos Sim. supostos hackers, mas que parece que não tem nenhuma atividade, simplesmente foi pego porque utilizavam ali um IP que ele teria contratado, na verdade, ali o serviço de internet. Sim. Mas eu queria que você explicasse também, Sérgio, além desse ponto, a questão porque pelo que a Polícia Federal revelou até agora, contraditando inclusive o ministro Sérgio Moro, esses supostos hackers fariam, na verdade, fraudes para obter dados bancários. Para que os hackers, ou crackers no caso, utilizam a técnica do spoofing usualmente para cometer que tipo de delito? Então, eles cometem delitos de obter, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, o spoofing de e-mail, né? Ele cria, é muito comum você receber um e-mail dizendo assim, Banco do Brasil quer que você reatualize a sua senha. Aí eles mandam spam, mandam para milhares de pessoas. Uma delas atualiza a sua senha. Enquanto ele colocou a senha, ele pega rapidamente a senha e entra na conta da pessoa, transfere o dinheiro, saca o dinheiro e rouba essa pessoa, né? No caso, essa técnica ela é usada em geral para obter benefícios, vantagens ilícitas, né, por quem a utiliza. Essa que é a questão. E o que a Polícia Federal fez foi encontrar uma técnica. Você pode ver, você tem um problema aqui no Brasil que eu acesso a sua caixa postal se eu souber o seu telefone. De um outro número, eu acesso a sua caixa postal, depois eu ligo para o próprio número, e isso cria uma situação onde eu tenho esse acesso. Em seguida, eu abro, por exemplo, aqui no meu computador o teu Telegram, né? E aí o Telegram vai pedir confirmação, só que eu estou atacando o seu celular, ele está ocupado, e aí o Telegram, como eu pedi para você enviar, é possível pedir para enviar o código de confirmação por voz, por VoIP, não por SMS, e aí eles enviam. E o celular está ocupado, eles enviam por VoIP e você tem acesso à caixa postal, entendeu? Aí você pegaria esse código, aí você entra no Telegram da pessoa. Ao entrar no Telegram, você conseguiria baixar as mensagens e tal. É isso que eles falaram que foi feito. Mas é uma narrativa interessante, porque ela pode ser feita apenas checando dados da empresa de VoIP, voz sobre IP, né? Checando dados das operadoras de telefonia e não checando o celular, não tendo acesso ao celular do Dallagnol. Então, é uma narrativa conveniente, entendeu? Porque primeiro você deve se lembrar, ocorreram várias narrativas antes nessa investigação, comandadas pelo jeito pelo Moro, porque o Moro não poderia ter acesso a isso e ele tem. Então ele interfere diretamente nisso. Isso já está anulado para mim, do ponto de vista também técnico, pelo que nós temos acesso, meus orientandos, eu tenho orientandos que são da área de segurança digital, enfim, a comunidade hacker que eu conheço e converso, e aí eu queria fazer uma colocação, Glauco, você lembrou bem, se esses hackers de Araraquara têm conhecimentos tecnológicos, eles, na verdade, eles seriam crackers, eles não são hackers. A gente costuma usar a palavra hacker para falar principalmente das pessoas com grandes habilidades informacionais, computacionais, que conhecem códigos,
por serem apaixonados por desafios lógicos, e quando eles conseguem superar desafios lógicos, eles compartilham esses códigos com uma comunidade. A maior parte dos hackers são desenvolvedores de software livre. A maior parte dos hackers, grande parte deles, estão em projetos de software livre. Um deles é o Linux, que é a base do Android, que não, são projetos colaborativos. E o que, durante algum tempo, foi muito interessante, a questão da colaboração estava em moda. Eu queria lembrar que até o estado de São Paulo fez Hackathon, que é uma maratona hacker, chamar hackers para ajudar a desenvolver aplicativos que melhorem o jornalismo. Os próprios governos dos Estados Unidos, da Inglaterra, empresas fazem hackathon, maratonas de hackers, juntar hackers para ajudar a entender problemas, solucionar questões. Então, os hackers agora, por causa do desserviço do Sérgio Moro, um juiz que fez lambanças enquanto dirigia a Lava Jato, porque ele não foi juiz, ele foi dirigente da Lava Jato. O Sérgio Moro, ele está fazendo um desserviço não só à justiça, à democracia, mas também à cultura tecnológica, quando volta a criminalizar os hackers. Esses rapazes de Araraquara são estelionatários. E tudo indica que tinham crimes efetivamente, viu, Glauco? E eles estão sendo pressionados a entregar coisas no estilo da Lava Jato, entende? Diz aí que o Lula é culpado, diz aí que fulano fez isso. Aí você diz, mas isso é uma narrativa que você não tem prova. Sim. Por quê? Porque tudo está sendo feito de maneira conflitante, contraditória, completamente estapafúrdia, mas mesmo que os estelionatários laranjas de Araraquara tenham entregue informações da Lava Jato, a pergunta que não quer calar é o seguinte: então, tudo é verdadeiro? Aí eu faço o raciocínio do Gregório do Vivier, que ele diz, quer dizer que os hackers iam vender informações que eram mentirosas, que são distorcidas. Para que eu preciso de hackers se é só inventar coisas sobre a Lava Jato? Na verdade, então, o Moro está assumindo que ele fez tudo o que ele fez. Então, eles estão numa situação muito delicada. Tudo que eles fazem é extremamente contraditório, cada hora muda a narrativa, eles têm narrativas, eles não têm fatos. E eles não têm os celulares. O Moro não permitiu que os deputados tivessem acesso às informações verdadeiras que ele disse que eram do celular dele. Então é uma coisa extremamente, uma narrativa conflitante, e insisto, é muito preocupante que o Moro tenha dito ontem que vai destruir as provas. É um absurdo. É um absurdo. Ele está querendo, na verdade, vamos deixar claro, ponto 1, ele está querendo falar que o que o Glenn tem é algo obtido ilegalmente, criminalmente, para poder anular qualquer tipo de processo contra ele. É isso que ele quer fazer. Perfeito. E ele quer fazer a narrativa na população, dizendo que, olha aí, criminosos, deep web, hacker, é uma história espetacular para desfocar, para evitar que uma investigação seja feita sobre a prevaricação que ele praticou enquanto era juiz. Essa que é a questão. Isso tem que ficar muito claro. Tá certo. Sérgio, a gente agradece aqui todas as suas explicações. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado. Um beijo. Obrigado, até mais. Até mais. Valeu. Falamos aqui com o Sérgio Amadeu, professor associado da Universidade Federal do ABC e pesquisador de redes sociais.